Força Portugal no Europeu. Coates lesionou-se pelo Uruguai. Bruno de Carvalho pediu dispensa das próximas sessões do julgamento do ataque ao Cochete. Boa noite. Depois de Portugal, hoje foi a vez de Suíça e Dinamarca se qualificarem para o Campeonato da Europa de 2020. A Suíça, sem Seferovic, que está lesionado, goleou Gibraltar fora por 6-1 e assegurou a presença no Campeonato da Europa, vencendo o Grupo D. No segundo lugar, também com apuramento direto, ficou a Dinamarca, que empatou em Dublin a 1-golo com a República da Irlanda. Grupo D, jogos da noite: República da Irlanda 1, Dinamarca 1, Gibraltar 1, Suíça 6. Suíça 17 pontos em primeiro, Dinamarca 16 pontos em segundo. Suíça e Dinamarca apuradas para o Campeonato da Europa. A Irlanda ficou em terceiro com 16, vai a um play-off. Grupo F, Suécia 3, Ilhas Faroé 0. Malta 1, Noruega 2 e Espanha 5, Roménia 0. Espanha 26 pontos em primeiro, Suécia 21 pontos em segundo. Espanha e Suécia já estavam apuradas para o Campeonato da Europa. No Grupo J também uma jornada para cumprir calendário. Itália 9, Arménia 1. Uma goleada à moda antiga. Liechtenstein 0, Bósnia 3 e Grécia 2, Finlândia 1. Itália 30 pontos, fez 10 jogos, 10 vitórias. Finlândia 19. Itália e Finlândia já estavam apuradas para o Campeonato da Europa de 2020, que já tem 19 seleções apuradas. Portugal, Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Alemanha, Holanda, Croácia, Áustria, Suíça e Dinamarca. Com 19 seleções apuradas, faltam 5 para a definição das 24 que estarão na fase final do Campeonato da Europa. 4 serão conhecidas em março, no play-off de acesso, e uma amanhã, na definição do segundo classificado do Grupo E: Hungria, Gales ou Eslováquia. Uma destas 3 equipas estará com apuramento direto no Europeu. A Eslováquia só se apura caso vença o Azerbaijão e termine com um empate, o Gales-Hungria. 2 equipas que precisam de ganhar, dependendo de si próprias, tanto o país de Gales como a Hungria. O sorteio da fase final do Campeonato da Europa é no dia 30 deste mês, em Bucareste. A fase final do Campeonato da Europa vai ter lugar entre os dias 12 de junho e 12 de julho, em 12 cidades de 12 diferentes países europeus. O apuramento da seleção nacional para o Campeonato da Europa e a polémica em torno de Ronaldo, que afinal jogou mesmo limitado nas últimas 3 semanas, limitação confirmada pelo próprio após a vitória ontem no Luxemburgo, dominam a tertúlia Bola Branca desta segunda-feira. A tertúlia, com a presença de Domingos Paciência e Olivier Bonamici, vai para o ar em direto à segunda-feira, às 7h30 da tarde. A esta hora apresentamos um resumo da tertúlia com moderação do jornalista Sérgio Costa. Futebol. Vamos falar da seleção apurada para o Europeu 2020 num grupo em que ficou em segundo lugar atrás da Ucrânia. E só foi mesmo no último jogo frente ao Luxemburgo que Portugal garantiu o apuramento para o Europeu. Que análise, Domingos? Tivemos uma goleada frente à Lituânia, um jogo mais sofrido contra o Luxemburgo, que está, nem sei bem qual é a classificação do Luxemburgo no ranking mundial, mas está bem para baixo. Não devia estar a jogar um bocadinho mais o campeão europeu? Se analisarmos o que foi feito no Luxemburgo, é natural que ficou muito aquém daquilo que esperávamos, mas sabíamos perfeitamente que as dificuldades iam ser muitas. O Luxemburgo não é a mesma equipa de há uns anos atrás. Certo. Não nos podemos esquecer que no jogo em Alvalade marcámos um golo aos 16 minutos, depois outro aos 65 e depois só ao minuto 90 é que conseguimos o 3-0. Portanto, as dificuldades iriam ser muitas. Agora, sabemos perfeitamente que eram 2 jogos muito importantes porque estava em causa a qualificação e é natural que isso houvesse alguma ansiedade, algum nervosismo. Não haja dúvida que Portugal com a Lituânia esteve muito melhor. Acho que banalizou a Lituânia pela forma
forma como abordaram o jogo, a forma como estiveram. Viu-se uma equipa com muita qualidade, viu-se um Pizzi, viu-se um Bernardo Silva, viu-se um Ricardo a fazer um grande jogo e portanto, num estádio onde isso era permitido e onde havia condições para isso. Depois, no segundo jogo, acho que foi totalmente diferente, um ambiente já mais frio, um estádio muito mais frio, um campo difícil. Portanto, é natural que esses jogos... É isso que justifica, sobretudo, a exibição menos conseguida de Portugal? Sim, acho que mesmo para quem está a ver, parece que viu-se um jogo muito mais trapalhão, um jogo muito mais... tudo muito disputado, contrariamente ao que tinha sido o jogo com a Lituânia, mas Portugal consegue muito melhor que aquilo. Acho que temos qualidade para fazer muito melhor que aquilo. Não é? Então, se temos qualidade, Pedro, porquê é que Portugal não põe em prática essa qualidade no terreno? Eu acho que neste momento Portugal tem um problema, e esse problema é Ronaldo. É um problema que é bom por um lado e mau por outro. Qual é a parte negativa? Há uma excessiva pressão da equipa portuguesa com Ronaldo em campo. Os jogadores, nota-se que estão obcecados por passar a bola a Ronaldo para Ronaldo continuar a perseguir recordes. Há um lance do Pizzi que pode fazer golo e tenta passar a Cristiano Ronaldo. Exatamente. Exemplo, e depois, portanto, Portugal não marca. Há de facto essa preocupação excessiva dos jogadores de quererem servir Ronaldo para Ronaldo continuar a perseguir recordes. E isso é negativo para o sentido coletivo da equipa. E isso está a notar-se muito. Esse é o tal problema pela negativa. Depois, há a parte positiva, porque Ronaldo de facto é um goleador nato, o 2019 é o melhor ano de Ronaldo pela seleção portuguesa, fez muitos golos, vai continuar a bater esses recordes e é um goleador como Portugal nunca teve outro. Portanto, esse é o lado positivo. Mas, neste momento, o coletivo padece dessa demasiada obsessão de servir Cristiano Ronaldo. Vou perguntar ao fã de Cristiano Ronaldo, chamado Olivier Bravici, se concorda com o Pedro Azevedo. Não concordo, não, mas o que eu acho é que... Algum dia teria de ser. Não, o que eu acho é que o que estou a ver nessa seleção portuguesa é a questão de o Fernando Santos ainda não encontrou quem ao lado de Cristiano Ronaldo. E isto é algo que vai ser super interessante de seguir. Eu, pessoalmente, não entendi porque que não jogou com tal paciência no segundo jogo, mas tudo bem, ok. O André Silva, eu pessoalmente não me convenceu, raramente me convenceu, mas isto é opinião minha. Agora, eu acho que ele tem um nível ofensivo. Vamos comparar isto aqui agora com o Europeu de 2016. Ao nível ofensivo, Portugal muito melhor, não? Tem muito mais armas, mas muito melhor, não? Nada a ver. Mas há tantas opções, e João Félix está ausente, há tantas opções que eu acho que esta maionese ainda não pegou. Ver exatamente quem é ao lado do Cristiano Ronaldo, quem é o melhor complemento do Ronaldo. Mas o que me preocupa mais não é tanto esta questão ofensiva. Eu acho que com o talento, e vimos a nível individual, com o talento de Bernardo Silva, de Fernandes, enfim, e com o Ronaldo e companhia, isto não, a nível ofensivo, não estou muito preocupado. Agora, a nível defensivo, porque Portugal, é preciso não esquecer, toda a gente sabe que a vitória do Europeu de 2016 assentou num grande trabalho a nível defensivo. E isso sim, vi algumas dificuldades com o Luxemburgo no nível das transições defensivas, muito preocupantes, se calhar na ausência de Pep, de um patrão ao nível defensivo, mas esta máquina defensiva do Portugal, isto me preocupa mais do que o nível ofensivo. Domingos, concordas que há um problema Cristiano Ronaldo em campo e que apesar de termos da seleção portuguesa ter boas armas ofensivas, defensivamente está a quebrar, ao contrário do que foi o segredo do Europeu de 2016? Eu não é que esteja totalmente de acordo com o Pedro. É evidente que nota-se isso em jogo, que às vezes há uma preocupação de quem está à volta do Ronaldo em querer servir. Isso também deve-se ao facto porque ele neste momento, na minha maneira de pensar, acho que o Ronaldo mudou, é mais goleador, é outro tipo de jogador. Ele no fundo acaba por ser a referência no ataque da equipa. Agora, não é fácil
ter um Ronaldo em campo. Mesmo para nós, Portugal, no dia em que deixarmos de ter um Ronaldo em campo, o próprio adversário vai olhar para nós, se calhar, de outra maneira. Porque o Ronaldo é um jogador que a qualquer momento então deixa-me fazer resolve esta um pergunta. jogo. O primeiro gol de Portugal contra o Luxemburgo é uma jogada em que vê-se o Bernardo Silva a olhar para a desmarcação do Bruno Fernandes e, corrijam-me se estiver errado, quase que o Ronaldo corta a jogada e impede o gol. Se ele tenta ir à bola, quase que tira a bola ao Bruno Fernandes. É um grande golo de dois grandes jogadores numa jogada em que Ronaldo não entra. Sim, mas os dois procuraram o mesmo movimento. O Ronaldo procurou aquele espaço, só que quando ele foi para arrancar já viu que o Bruno Fernandes ia ocupar aquele espaço. Ainda bem que isso aconteceu, porque o jogo estava difícil e o Bruno Fernandes conseguiu resolver e bem a situação e com golo. Agora, nós sabemos perfeitamente que o Cristiano Ronaldo, já a semana passada falámos aqui, que o Capello disse que ele já não dribla ninguém há 3 anos. O Cristiano Ronaldo não é... Ele no fundo acabou por se transformar em termos de jogador. Temos outro Cristiano Ronaldo, não temos um Cristiano Ronaldo tão fisicamente disponível para fazer aquilo que fazia, mas temos um jogador, se calhar, que vai continuar a fazer golos e isso, se calhar, vai-lhe prolongar a carreira. Fica aqui esta previsão de Domingos, mas Pedro, Cristiano Ronaldo a dizer no final do jogo que tem jogado limitado, lesionado. Não deveria, afinal, então, resguardar-se? Ele não põe em causa a própria equipa técnica e o departamento clínico da seleção, ou dizer que está a jogar lesionado? Eu acho, em primeiro lugar, que o departamento clínico e o treinador da seleção portuguesa, aqui defendo-os a 100%, não tinham que declarar que Ronaldo não estaria disponível, porque Ronaldo estava disponível, Exato. Jogou. Portanto, a partir do momento em que Ronaldo joga, o departamento clínico e o selecionador Fernando Santos não têm de dizer Então, rigorosamente nada em contrário. Declaração no final do Ronaldo. O que eu acho que Ronaldo deveria ter era evitado toda esta polémica. Porque, repara, ele confessa no final do jogo que há 3 semanas que joga limitado. E toda a polémica que foi gerada na Juventus foi não ter gostado da substituição aos 55 minutos e depois admite que estava de facto limitado. O que Ronaldo deveria ter feito no final do jogo da Juventus, até em defesa do próprio Maurício Sarri, que pelos vistos Sarri tinha razão em substituí-lo, era esclarecer que não estava em condições físicas e que foi substituído numa medida de prevenção do seu treinador. Toda esta polémica tinha sido evitada. Olivier, há pouco falavas de grandes executantes, para além de Ronaldo. O Domingos acabou de dizer que se calhar vamos ver Cristiano Ronaldo jogar na seleção durante muito tempo. Mas antecipas o futuro da seleção sem Cristiano Ronaldo? Como antecipas? Tenho medo. É a minha pergunta. Tenho muito medo. Não, sério. Não tenhas medo. Tenho medo mesmo da seleção sem Ronaldo mesmo. Não se trata aqui do talento. Às vezes Portugal faz-me pensar. Lembro muito bem que desde quando olhamos realmente para, se não me engano, a primeira competição internacional na qual participa é o Europeu 2004, não é? E vemos, mas a regularidade da seleção portuguesa, por devido aos resultados, é algo espantoso. Claro que houve anos do Ronaldo, o Europeu 2000, houve o Europeu 84, mas não com esta regularidade ao nível dos resultados. A qualificação era diferente e era mais difícil. Mas eu tenho medo... Temos que ser justos. Eu tenho muito medo que Portugal se torne uma espécie de... Depois, isto é o meu grande receio. Posso estar enganado do Roménia pós-Hagi. Tenho muito medo, porque a Roménia pós tinha uma geração extraordinária e após a reforma de Hagi começou a ter muitas dificuldades, porque Portugal vai ter que aprender a jogar sem ele. E a questão é, claro, que a nível dos talentos, Portugal não há problema, talentos técnicos, tudo isso, mas o Ronaldo tem um peso gigante. É por isso que quando o Pedro dizia há pouco, se calhar da dependência em relação ao Ronaldo, sim, mas o que é que fazer? Hein? O que fazer perante um gênio do futebol? Vais fazer o quê? Ele começar no banco? Estamos a fazer um gênio. A questão é essa. E quando era a mesma coisa no caso do Maradona, do Ronaldinho Gaúcho, o que é que tu fazes perante este tipo? Ok, ele não está assim tão bom, se calhar, como antigamente era. Mas para mim tem que continuar a ser uma aposta. Seria mau ele arrastar-se nos relevados já sem a qualidade. Vais ver, mesmo com uma perna, ele vai fazer Claro. uma Roger Milá. Vais ver. Muito rapidamente, Domingos, como é que antecipas o futuro da seleção sem Cristiano Ronaldo? Porque temos que começar a falar disto, né? Ele já tem 30 e muitos anos. Sim, é evidente que não vai ser E fácil. ele é um gênio, mas agora, temos sim, outros génios que se podem libertar. Eu há pouco estava à procura da palavra certa para aquilo que eu queria definir o momento do Cristiano Ronaldo. Acho que o Cristiano Ronaldo reconfigurou o seu jogo. O Cristiano Ronaldo é outro jogador neste momento.
e, portanto, não sei quanto tempo é que ele vai ter de carreira. É evidente que o aspecto físico é muito importante, as lesões são muito importantes, porque numa fase adiantada da carreira é natural que elas apareçam, que não há forma de fugir, e há pouco o Olivier falava e bem, nós temos problemas no eixo defensivo pela idade já e da carreira que tem o Pepe e o José Fonte, e portanto temos de ter soluções para eles. Mas em relação ao Ronaldo, eu acho que ele ainda vai conseguir aguentar mais 2 anos e acho que ainda serve muito os interesses da seleção. Agora, nós temos muita qualidade a aparecer por aí. Bernardo Silva, João Félix, Rafa, Pizzi, Bruno Fernandes, pontas de lança também há, portanto eu acho que não é preocupante. Domingos, Pedro, Olivier, encontro marcado para a próxima semana. Para a próxima segunda-feira, às 7h30, na Renascença, a tertúlia Bola Branca. Ainda do futebol internacional, esta tarde, para o grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas, um duelo de treinadores portugueses. Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, a defrontar Luís Gonçalves, que orienta Moçambique. O jogo terminou com empate a 2. Cabo Verde 2, Moçambique 2, Garry Rodrigues, médio do Fenerbahçe, e Rian Mendes, avançado do Al-Sharai dos Emirados Árabes Unidos, marcaram os golos de Cabo Verde. Moçambique marcou por Mexer, antigo defesa do Sporting, atualmente no Bordeaux, e por Uiti, avançado do Nacional da Madeira. O portista Zé Luís foi titular na equipa de Cabo Verde. Mbemba também foi titular no empate a 2 entre Gâmbia e Congo, jogo do grupo D. No Sporting há mais um jogador lesionado. Coates lesionou-se na perna direita hoje, no particular que o Uruguai jogou frente à Argentina em Israel. O jogo terminou empatado a 2 golos. O jogador do Sporting lesionou-se após ter interceptado um remate de Messi ao minuto 15 e foi de imediato substituído. Acunha e Saravia foram titulares pela Argentina. Marchesine não saiu do banco. Terminou a primeira sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting a 15 de maio de 2018. Bruno de Carvalho não falou ao coletivo de juízes, mas anuncia que vai seguramente prestar declarações durante o julgamento quando achar relevante. Quando eu achar que é relevante, falo com certeza, de certeza absoluta que durante este julgamento eu vou falar. Bruno de Carvalho esteve na primeira sessão, mas já não irá comparecer amanhã. Pediu dispensa e foi aceite. O antigo presidente do Sporting explica as razões da não comparência nas próximas sessões. Tenho que fazer o meu trabalho, tenho que trabalhar, tenho que continuar a minha vida e felizmente o Tribunal acedeu e é isso que eu vou fazer sempre que for necessário. Sempre que me chamarem, cá estarei. Ou sempre que eu quiser, porque também é um direito meu estar cá. Bruno de Carvalho considera normal a primeira sessão do julgamento do ataque à Academia, na qual só um arguido nesta fase se disponibilizou a falar. Bruno Jacinto, à data dos factos, oficial de ligação aos adeptos. Para quem ouviu como deve ser o que é que foi dito, tudo normal. Quem não ouviu, não. Faz uma grande parangona e vai inventar mais outra vez. Quem ouviu, tudo normal. Não sem sairia problema mais nenhum. satisfeito se tivesse prestado declarações hoje? Se saísse mais satisfeito, tinha prestado. Correto? Bruno de Carvalho, nestas declarações à saída do Tribunal de Monsanto, explicou as razões pelas quais pede em tribunal a reconstituição do ataque à Academia. Visto que eu acho que ninguém conhece de facto a Academia, acho que sim. O que é que poderá provar esta reconstituição? Aquilo que eu gostava de provar é que, a partir do momento em que se verificar que é verdadeiro, que as pessoas foram avisadas, que os jogadores podiam ter sido colocados todos em segurança. Mas para isso é preciso que o coletivo de juízes tenha conhecimento in loco daquilo que é a Academia e da facilidade que tinha sido colocar os jogadores em segurança. E aí não é uma responsabilidade de certeza que possam assacar ao antigo presidente do Conselho de Administração da SAD. Depois, pronto, há uma série de coisas que querem ver com a reconstituição, quem fez o quê, como, quando. Eu especificamente, se me perguntar a mim especificamente, continuo a dizer, havia, a partir daquelas portas de vidro, a possibilidade de ter colocado os jogadores todos em segurança era total. E é isso que eu quero demonstrar com o conhecimento lá, mostrar lá in loco, que tinha sido completamente fácil colocar os jogadores em segurança. Os jogadores, os treinadores, toda a gente em segurança. Não foi colocado. Se calhar a pessoa responsável por isso tem que responder o porquê. Na sessão desta segunda-feira, a primeira do julgamento do ataque à Academia, Bruno Jacinto disse que André Geraldes, ex-responsável pelo futebol do Sporting,
foi informado da ida de adeptos à academia. Bruno de Carvalho comentou desta forma. O André Geraldes está arguido? Não, passou. Mas vai ser ouvido como testemunha, porque é uma peça fundamental, é referido por vários arguidos. Está como arguido? Não. Então tem que perguntar ao Mas foi Tribunal ou não disso. Bruno de Carvalho. No Tribunal de Monsanto, em Lisboa, e num julgamento com 44 arguidos, o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, o líder da claque Juveléo, Nuno Mendes, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, respondem como autores morais de vários crimes. Neste primeiro dia do julgamento, Bruno Jacinto foi o único arguido que se disponibilizou, nesta fase, a falar ao coletivo de juízes. O jornalista Rui Viegas acompanhou no Tribunal de Monsanto a primeira sessão do julgamento e detalha os dados que importa reter. Bruno de Carvalho e Bruno Jacinto foram os protagonistas do início do julgamento. O primeiro pelo mediatismo, acusado da autoria moral dos crimes. O segundo por ter desejado falar e foi o único a fazê-lo neste arranque, dominando a primeira sessão no Tribunal de Monsanto. O antigo oficial de ligação aos adeptos, em particular às claques, foi ouvido durante todo o dia. Começou por dizer que teve conhecimento antecipado da vontade de alguns elementos da juventude leonina em deslocarem-se à academia para confrontarem a equipa. Informação que deu apenas conta ao então diretor da SAD, André Geraldes, que também irá a tribunal como testemunha. Já da parte da tarde, Jacinto garantiu não ter presenciado as agressões, apenas uma conversa de William Carvalho com alguns envolvidos, tendo nessa altura escutado repúdio pela agressão ao holandês Bas Dost. Isto da mesma forma que também ouviu de terceiros apenas a célebre frase atribuída a Bruno de Carvalho: façam o que quiserem, o que, na sua opinião, não é sinónimo de agressões. Declarações importantes, mas que não passam de palavras. Onde está a prova? Questionou à saída o advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca. Mas não, eu também queria ver essas imagens dessa videovigilância, com os jogadores agredidos. Imagens captadas por telemóvel? Se estiver, se tiver imagens dessas, compra-os todas. Mas estou a falar a sério. Se tiver uma imagem, ou um vídeo de um telemóvel, ou do que seja, de alguém a agredir alguém, eu compro-as todas. Portanto, não acredita que tenha havido agressões em Alcochete, é isso? Não, eu acredito no que vejo, no que me dão a ver. Eu não estou a dizer que acredito ou deixo de acreditar. Eu tenho a certeza que houve jogadores que foram agredidos. O problema é que não tenho a certeza de quem é que foi agredido e muito menos quem é que agrediu. O antigo presidente do Sporting assistiu a tudo na última fila, sem falar para já ao coletivo, à exceção de quando se identificou de manhã e disse que a sua profissão era agora a de comentador desportivo. 18 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho e o ex-líder da Juveléo, Fernando Mendes, que já não esteve hoje presente devido à doença. 18 arguidos foram dispensados, pelo menos até às alegações, por estarem a trabalhar ou a estudar. É o caso do próprio Bruno de Carvalho, cujo advogado argumentou que o seu cliente está ocupado 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. E é já com menos arguidos na sala que o julgamento é retomado às 9h30 da manhã desta terça-feira, com a audição de 3 agentes da autoridade de manhã e outros 3 da parte da tarde. O novo relvado do Estádio da Luz já está pronto para receber o próximo jogo da equipa do Benfica em casa a 30 de novembro diante do Marítimo. O novo relvado foi instalado por uma empresa italiana. O tapete é idêntico ao dos estádios do Atlético de Bilbao, Zenit e Real Madrid. Trata-se de um relvado natural, de tecnologia híbrida, com um composto sintético que fica por baixo de uma película. A mistura da composição apresenta cerca de 10% de relva artificial, mas contempla as exigências regulamentares da Liga. Sobre o novo tapete do Estádio da Luz, Bola Branca falou com um especialista em relvados. Luís Botas, da empresa Ange Global, explica a lógica de um relvado híbrido, como é o caso do novo relvado do Estádio da Luz. O relvado híbrido, como o nome sugestiona e indica, é o relvado que tem fibras sintéticas e que funcionam quase como uma matriz em cima da qual é semeado um relvado natural. Há vários sistemas. Há sistemas em que se faz uma sementeira em cima de uma matriz de relva sintética, menos densa do que os relvados sintéticos habituais, e há sistemas em que há quase uma injeção num relvado natural, uma injeção de fibras sintéticas, que depois fortalecerão a estrutura. O objetivo dessas fibras sintéticas basicamente é fortalecer
a estrutura do relvado para que, sobretudo, a parte radicular tenha mais resistência e, ao longo do tempo, tenha uma maior durabilidade e uma maior constância em termos de estrutura, que garantirá também, ao longo do tempo, que o relvado se mantém mais uniforme. Basicamente, esse é o objetivo, é dar-lhe algumas fibras sintéticas que permitam estruturar melhor o relvado. Luís Botas considera que a natureza do novo relvado do Estádio da Luz protege os jogadores e favorece a qualidade do espetáculo. Eu acho que só favorece. Eu sou lógico que sou suspeito porque eu trabalho na indústria dos sintéticos, mas eu acho que a injeção ou uma matriz de fibras sintéticas para darem uma melhor estrutura ao relvado natural são um bom princípio para garantir que tem um relvado, sobretudo nos períodos de maior stress do clima, em condições para a prática de futebol. Porque temos visto que temos imensos relevados que são usados ao mais alto nível, e ontem no jogo de Portugal podemos ver isso, que talvez se tivessem desde a sua origem uma estrutura para suportar melhor, sobretudo a parte radicular, que permita à planta absorver mais água, à planta ser mais facilmente agarrada ao terreno de suporte, provavelmente esses relevados estariam em melhores condições. Ainda do Benfica foi apresentado ao final da tarde, no camarote presidencial do Estádio da Luz, um livro que homenageia Fernando Chalana. A Vida do Gênio foi escrito por Luís Lapão e contou na apresentação com a presença de Bernardo Silva. Formado no Benfica, Bernardo Silva foi treinado por Fernando Chalana nos escalões jovens do Clube Encarnado. Foi meu treinador, dava-me muitos conselhos, era uma pessoa que eu sentia que gostava imenso de mim, que me apoiava imenso. E, portanto, jogamos numa posição mais ou menos semelhante. Gosto de acreditar que tenho um bocadinho de Fernando Chalana no meu jogo. Bernardo Silva considera que hoje Fernando Chalana, se jogasse, seria um dos melhores do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. A velocidade que imprimia no jogo, a agressividade com que encarava os defesas, os desequilíbrios que criava, se jogasse hoje em dia, seria sem dúvida um dos melhores do mundo. Fernando Chalana seria hoje um dos melhores do mundo e Bernardo Silva foi desafiado a estabelecer um preço de mercado para o antigo jogador. Acho que 200 milhões, acho que seria justo. Não sei sinceramente, mas sem dúvida, como eu disse há bocado, seria indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo e, portanto, os melhores jogadores do mundo hoje em dia valem acima de 100 milhões, portanto, isso sem dúvida. Nestas declarações aos jornalistas, Bernardo Silva foi convidado a escolher uma palavra para definir Fernando Chalana. Eu acho que é fácil, gênio, não é? É muito conhecido por ser gênio. Eu, pessoalmente, amigo, foi uma pessoa que sempre me ajudou imenso, que foi mais do que um treinador e, portanto, talvez amigo. Bernardo Silva não esquece os conselhos dados pelo amigo e treinador Fernando Chalana. Eu joguei 12 anos no Benfica e, portanto, muito do futebol que aprendi, muito daquilo que sei como jogador foi aprendido no Benfica. Chalana em parte disso, porque foi meu treinador há alguns anos e, portanto, claro que me lembro ainda dos conselhos que muitas vezes me dava e da forma como me ajudou. Bernardo Silva sobre Chalana. A SAD do Futebol Clube do Porto informou a CMVM que encaixou 30 milhões de euros com uma nova emissão de obrigações pela Sagasta, envolvendo a cedência de receitas futuras de direitos televisivos e podem ainda receber mais 20 milhões em janeiro. Em causa a alteração aos termos e condições da operação de titularização de créditos denominada Dragon Finance número 1, que tem a Sagasta Finance, sociedade de titularização de créditos, como emitente, realizada em 24 de maio de 2018 e que teve como objeto a titularização dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos no Estádio do Dragão, a contar para a Primeira Liga entre a SAD Portista e a Altice. Na segunda liga, a Académica oficializou a contratação de João Carlos Pereira. O técnico de 54 anos, que jogou e treinou a Académica, regressa à casa depois
depois de 6 anos a trabalhar no Qatar. Sucede a César Peixoto. Seleções jovens. A de sub-20 perdeu 2-0 com a Alemanha, um particular em Aveiro. A de sub-19 empatou 1-1 frente à Noruega no torneio de preparação da UEFA que decorre na Irlanda do Norte. Félix Correia marcou o golo da equipa portuguesa. No futsal, esta noite, 10ª jornada, Braga 9, Candoso 0. As notícias do desporto estão em permanente atualização na página da Bola Branca em rr.sapo.pt.